Olá, meu nome é Anete Guimarães e hoje vamos falar sobre rotinas para o desenvolvimento mental. Nós falamos a respeito de programação mental, nós falamos também sobre sucesso, muitas dessas coisas. Mas o segredo é a repetição. Repetição para tornar essa sua possibilidade num automatismo cerebral. E isso só acontece se você repetir. Mas essa repetição, a criação do hábito, ele tem algumas situações que fazem parte, estrutura mesmo. Um é o tal do gatilho. Mas as pessoas estão tão acostumadas no negócio de gatilho mental, emocional, não é desse gatilho que eu estou falando. Estou falando sobre rotinas neurológicas que se estabelecem. Existem várias áreas envolvidas nisso. Nós temos o lobo frontal, nós temos o infralímbico, sensório motor e, basicamente, os gânglios basais. Os gânglios basais são que centralizam o processo. É onde está o centro da rotina. O pré-frontal e o frontal são as decisões. Lembra? Tudo começa com o pensamento. Então aqui a coisa começa. Aqui você visualiza, aqui você cria, aqui você estabelece, você toma a decisão. Mas, para alguma coisa deixar de ser um pensamento e se transformar em ação, existe uma condição fundamental que muitas pessoas não levam em consideração. Então, um pensamento essencial, uma decisão, uma visão, uma coisa que dispare. Mas isso só vai acontecer se você tiver um motivo válido para fazer alguma coisa. E o motivo válido vem do infralímbico, é onde estão as suas emoções. Então, alguma coisa que envolve emoções, ela passa a ter uma motivação. Essa motivação pode ser expectativa, pode ser medo, tem emoções positivas ou negativas, não importa, é uma emoção. Quanto mais intensa a emoção associada a este pensamento, maior a motivação para você repetir. Porque nós tanto gostamos de sensações prazerosas, como gostamos também de um pouquinho de medo. Como assim medo? Adrenalina, aquela sensação que sacode você inteiro e que quando passa, produz uma sensação de relaxamento profundo. É mais ou menos assim. Aperte suas mãos o máximo possível. Mais, até que elas comecem a tremer. Solta. Você vai ver o estado oposto. Quanto mais você contrai, mais você relaxa. Então, quando você tem um surto de adrenalina motivado pelo medo, logo após, você tem um profundo relaxamento. Uma profunda sensação de alívio. Por isso que o medo é um forte motivador. Não só prazer, mas medo também. Então, se esse pensamento se associa a uma emoção, seja uma emoção prazerosa ou medo, ela dá a motivação necessária para a ação. É aí que entra o sensório motor. Então, a decisão, que envolve um agente motivador significativo, se transforma em ação pela primeira vez. Então, nesse momento, você tem atividade máxima nessas áreas. Então, quando você visualiza o seu objetivo, quando você pensa, objetivo, quando você sente, emoção, motivação, e você faz, ação. Essas três áreas, quando elas têm uma sinergia, quando elas funcionam em conjunto, uma vez, um acontecimento. Mas se você repetir, já chama a atenção de uma outra área do cérebro. Não é a primeira vez que você fez isso. Peraí, mas como é que ele sabe? Por quê? Porque quando você teve uma experiência, seja prazerosa, seja amedrontadora, quando você pensa novamente,
você ativa uma área interessante chamada hipocampo, onde estão lembranças, gerando uma coisa chamada expectativa. Você pensa naquilo e lembra do medo ou lembra do prazer. E isso gera uma outra motivação, a expectativa. E essa expectativa aumenta a sinergia. Então, quando o hipocampo entra também nessa equação, você ativa os gânglios da base. Então, nesse momento, você acendeu uma luzinha. Não é a primeira vez. Por quê? O nome dessa lembrança recorrente que gera essa expectativa e que faz com que você haja mais rapidamente, essa expectativa, começa a chamar a atenção. Se você repetir novamente, a memória fica mais intensa. E aí você espera a sua recompensa ou medo. E quanto maior a expectativa, mais você envolve o que a gente chama de gânglios da base. Se você repete várias vezes, a expectativa se transforma numa real esperança de que você vai receber essa sensação. Nesse momento, você ligou o circuito motivador. À medida que você repete, os gânglios da base assumem e toda vez que surge a expectativa ou o pensamento, você ativa automaticamente aquela ação. Então, essa ação já independe de uma decisão consciente sua. Basta o sabor, basta a sensação, basta a semelhança com aquela experiência e você já dispara o processo. E não tem nenhuma decisão ou pensamento consciente envolvido no processo. Nesse caso, você desenvolveu um hábito. Nós podemos fazer isso positivamente ou negativamente, mas os hábitos são essenciais. Então, você precisa se expor de maneira recorrente a essas coisas. Diante disso, você pode escolher coisas que não te afetem tão diretamente para não entrar em conflito com aquelas programações anteriores. Então, você comece pequenas rotinas para desenvolver isso. Você deve retirar algumas palavras do seu vocabulário. Quais delas? Tem um outro vídeo que eu falo sobre palavras de poder. Dá uma olhada. E ali você tem várias palavras que disparam gatilhos mentais muito fortes. Peraí, mas todo mundo tem isso? Sim, porque o significado dessas palavras foi introjetado em você de maneira inconsciente. Já deve ter ouvido falar sobre inconsciente social ou inconsciente coletivo? Sim, são informações que são passadas de maneira tão inconsciente que você não recebeu exatamente uma ordem verbal. Você captou pelo comportamento postural das pessoas que essa era a resposta adequada a essa situação. Então, algumas palavras, elas automaticamente produzem nas pessoas ao seu redor essa postura. Então, você associa automaticamente a palavra à postura. Por exemplo, vamos fazer uma coisa que mostra bem essa distinção, né? Gente, eu tô tão deprimida hoje. Isso está muito estranho. Por que ficou estranho? Porque a palavra que eu usei não tem nada a ver com a expressão corporal física. Normalmente, as palavras sobem ou descem. Então, você está deprimido, desce. Você está triste, desce. Você está muito mal, desce. Você está alegre, positivo, sobe. Então, a sua postura corporal, ela automaticamente acompanha as palavras que você utilizou. O nome disso é automatismo cerebral. Se você quiser usar uma palavra em termos de psicologia, você pode dizer atavismo. Há processos automáticos emocionais. Sim, mas antes de ser um processo automático emocional, era um processo automático cerebral. Porque o que você tem acontecendo aqui acontece primeiro na estrutura física. Então, as palavras, elas disparam processos automáticos, porque toda vez que você usava essa palavra, você tinha essas respostas, sejam metabólicas, sejam sensoriais, não importa, de maneira que, ao ouvir a palavra, você automaticamente assume a postura apropriada. Tristeza. Alegria. Tristeza. Alegria. E aí você pode fazer isso ad infinito com diversas palavras. Então,
Se o seu objetivo é mudar a situação da sua vida, primeiro, já falei anteriormente, dá uma olhada no outro vídeo, sobre programação mental. Dá uma desprogramada. Não tem nada atrapalhando? Você vai estabelecer novas rotinas. Nessas rotinas, você vai usar palavras proativas. Palavras que melhorem o seu desempenho físico, mental. E aí, você vai introduzi-las automaticamente. Como? Repetindo. Repita. Repita em sequência, mesmo que seja aleatória, com a sensação apropriada. Você vai notar que determinadas palavras fazem isso. Antes da palavra, até a postura muda o seu estado. Bem caído, bem fechado e postura ereta. As pernas semi-abertas, criando uma possibilidade. Automaticamente você libera serotonina. Por quê? Porque é o que se sente quando está assim. Na verdade, você achava que você sentia e assumia a postura. E agora você descobre que isso foi tão associado que quando você assume a postura, automaticamente você sente a resposta. Isso, palavras de poder. Isso, automatismo cerebral. Então existem rotinas que você pode usar a seu favor. Existem rituais que realmente funcionam. Então, gratidão. As coisas não aconteceram ainda e você agradece, o que acontece? Automaticamente, a sensação que você tem é de que já aconteceu. Por quê? Porque, por incrível que pareça, a nossa memória não é linear. Nós percebemos melhor o estado de mudança. Daniel Kahneman, que é uma figura muito influente na comunidade científica, desenvolveu uma nova técnica terapêutica, que é a revisão das memórias. Por quê? Porque, muitas vezes, o que dizemos ser o nosso estado mental não condiz com a realidade objetiva. Por exemplo, você é triste, infeliz, ou você é alegre e feliz? E aí você diz, sou triste. Por quê? Porque meu pai morreu. Porque isso aconteceu. Mas espera aí. Ser alegre ou ser feliz e ser infeliz não seria a soma dos seus momentos? Por exemplo, você tem momentos felizes e momentos tristes. Imagine que você contabilizasse um por um e você tivesse uma maioria de momentos felizes. Nesse caso, matematicamente, você poderia afirmar que você é uma pessoa feliz, porque a soma dos momentos felizes é um fator determinante do seu dia, das suas 24 horas. Você passou mais... Não foi bem assim. Muita coisa foi neutra. Muita coisa foi neutra. Então, nem bom, nem mal. Ok, então aqueles significativos. Tá? Quantos momentos prazerosos e bons você passou? Então, seria muito mais correto você afirmar que você é uma pessoa feliz. Porque a soma deles... E eu posso até afirmar mais. Se você fosse tão infeliz como afirma ser, você possivelmente não teria sobrevivido. Porque a infelicidade prolongada começa a produzir uma substância chamada cortisol. E o cortisol, que é do estresse, quando se acumula no organismo, começa a produzir uma série de sequelas. E se o volume dele for muito grande, ele começa a comprometer a sua imunidade. E uma vez comprometida a imunidade, você está suscetível a qualquer patógeno. Ou seja, pessoas felizes são mais saudáveis. Por quê? Porque possivelmente têm um sistema imunológico mais competente. Então, estressar-se demasiadamente, manter uma quantidade, uma rotina muito grande de sentimentos negativos, faz muito mais para afetar sua saúde do que qualquer vírus ou qualquer pessoa poderia fazer. Porque nosso sistema imunológico ele é muito eficiente. O que compromete ele muito é o nosso estado mental. Isso é uma coisa muito difundida, mas quanto estamos falando? Muito mais do que se imagina. Entre as células que têm receptores, o que a gente chama de moléculas sensórias, ou podemos dizer os neurotransmissores que estão no cérebro, mas existem neurotransmissores que se ligam a pequenas cadeias
de peptídeos e que se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. São os neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos, ou peptídeos neurais, que trazem essa química emocional que estava restrita ao cérebro para a corrente sanguínea. E se distribuem por todas as células, porque todas as nossas células têm receptores para esses neuropeptídeos. Mas qual célula possui o maior número de receptores para esses neuropeptídeos, ou para essa química mental? São as células imunológicas. Nós podemos dizer que as células imunológicas reagem diretamente ao que nós sentimos. Então, se nós somos uma vítima perfeita, nosso sistema imunológico concorda imediatamente com isso e nós nos tornamos a vítima que julgamos ser. Então, o que você pensa se torna realidade. E não tem nenhuma mágica envolvida nisso. Tem a química mental que se manifesta fisicamente. Então, não só suas células imunológicas, seu rim, seu baço, seu músculo, todos eles fazem com que você não se sinta, fazem com que você seja uma vítima. Então, eu sou doente do coração é mais do que uma programação, é um destino. No momento em que você repete sistematicamente essa frase e libera a química correspondente na sua corrente sanguínea, você transforma uma programação em fatalidade. Então, o medo recorrente da morte faz com que ela se torne muito mais real. Por isso, usar palavras de poder não é só mágica, nem autoajuda, nem uma questão de coach. É uma realidade bioquímica, neurológica, que pode ser muito mensurável em laboratório. Então, já viram a influência dos neuropeptídeos no funcionamento do sistema imunológico. Mas o sistema imunológico é muito importante. É o sistema imunológico que protege você de vírus, bactérias, parasitos, mas não é só disso. Protege você também de erros fatais. Peraí, erros fatais? Sim, como aquele crash que acontece no computador. Às vezes, o seu DNA tem uma falha. E quando ele tem uma falha, não funciona bem. E aí sua própria célula se torna inimiga. É nesse momento que o sistema imunológico competente reconhece o erro e o elimina antes que se torne prejudicial. Mas se ele não for competente, mas se sua programação for autodestrutiva, ele deixa de funcionar e você se torna o seu maior inimigo. É nesse momento que você desenvolve o que nós chamamos de doenças autoimunes. Doenças que têm como raiz você mesmo. É quando o inimigo não está lá fora, o inimigo está dentro de você. Peraí, como é que é? Sim, toda doença começa na sua mente. E é na sua mente que começa a saúde também. Por que pensar negativo? Sua doença começa na mente. Verdade. Mas sua saúde também. Então, quando você usa o automatismo a seu favor, mudando sua postura corporal, mudando as palavras que você utiliza para definir as coisas, você também programa a sua mente para o sucesso, para a saúde, para o êxito. E automaticamente, como obediente à sua programação, suas células fazem o mesmo. Seu sistema imunológico reage, protege, luta e se torna um exército. Um exército a seu favor. Um exército a favor da sua saúde, do seu êxito, do seu sucesso. Espero que você tenha aproveitado. Muita paz. Olá! No momento em que você está assistindo essa série, nós somos 160 mil inscritos. Graças a você. Por que você gosta do nosso conteúdo? Por que você se interessa? Mas se você conseguir 6 amigos para se inscrever, nós podemos nos tornar 1 milhão. E com isso, terá muito mais relevância e alcançará um número muito maior de pessoas que talvez se beneficiem desse conteúdo tanto quanto você. Por isso, vamos começar. Arrume os amigos, se inscreva no canal e vamos caminhar para 1 milhão de inscritos e trabalhar ainda mais para que a informação flua
para que a informação beneficie você, para que nós possamos crescer. Muita paz!